Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o querido Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, tudo bem? Ai, Nós estamos presentes para tratar do Arquivos Nicole Kidman. E hoje chegamos ao episódio de número 49, onde falaremos a respeito de Austrália. Filme que a Nicole Kidman repetiu a parceria com o Baz Luhrmann, com quem ela, enfim, né, fez o famoso Moulin Rouge. E aqui ela foi aproximada a também um dos grandes astros do cinema contemporâneo, né, um dos grandes nomes, digamos assim, né, de astros vindos da Austrália, né, que é o Hugh Jackman. E Austrália foi um filme que foi lançado produzido e lançado em 2008. E foi um título que selecionamos porque recentemente a Hulu e a Star Plus aqui no Brasil lançou uma versão em minissérie que, digamos, se aproximava mais da visão original que o Baz Luhrmann tinha para essa história. Então, é uma minissérie que foi dividida em 6 partes, acho que ao todo totaliza ali mais de 3 horas de duração. O filme original tem 2 horas e 45 de duração. E assim, a Austrália, eu lembro que eu, ingênuo, lá com os meus 18 anos, né? É, acho que até com 17, quando eu fui saber da existência do filme, tinha a expectativa de que ia ser O Vento Levou dos nossos tempos, né? Mas ele tinha essa pompa, né? O se Baz vendia Luhrmann, assim. depois de Moulin Rouge, repetindo a parceira com Nicole Kidman, um orçamento caríssimo, assim, um drama de época, trazendo ali no título o nome de uma nação. Então eu tinha expectativas muito altas, assim, para ver um grande épico romântico, assim. E claro que eu bati com a cara na parede, porque a Austrália não corresponde às expectativas. Isso até mesmo falando em termos comerciais, né? Que é um filme que foi lançado no finzinho de novembro ali de 2008 nos Estados Unidos. O orçamento dele foi de 130 milhões de dólares e nos Estados Unidos ele chegou ali nos 50 milhões, enquanto mundialmente ele fez 210 milhões, um número acima, né, do custo de produção, mas que faz o filme ficar no vermelho porque não empata ali também os custos com marketing e a necessidade também, né, de lucratividade que o filme precisa ter em bilheterias para ele começar a deixar um estúdio no verde, né? Enfim, que a gente sabe, né? Tem aquela divisão, né, da rede de cinema para distribuidora barra produtora, enfim. Todas essas burocracias comerciais em relação à bilheteria de um filme. Vanessa, meio que eu antecipei, assim, né? Como foi a minha expectativa lá no passado com a Austrália e como ela se frustraram. Eu queria saber como foram as suas e como você recepcionou esse filme na época. Eu também fiquei um pouco frustrado, assim, principalmente porque eu acompanhei muito o processo de realização da Austrália, né, na época. É, Uhum. é, porque eu, Moulin Rouge, assim, é um dos filmes definitivos da carreira da Nicole Kidman. E a gente tinha essa expectativa de vê-la trabalhando de novo com o Baz Luhrmann, né? Eles ensaiaram uma versão do Alexandre lá para 2004, que acabou não acontecendo, né? Que tinha o Leonardo DiCaprio também. E aí veio a Austrália, assim. E aí, quando foi anunciado, tinha muita expectativa, assim, mas o filme, ele me frustrou em alguns níveis, assim, né? Eu acho que na época eu até tinha uma tolerância maior assim, com a Austrália, mas ele sempre me pareceu um filme muito esquisito, porque sempre me pareceu um filme dividido em dois, em que o primeiro filme me parece mais interessante do que o segundo, que Uhum. é a primeira parte, né, que é da coisa do gado e da fazenda. Essa parte sempre me pareceu muito mais bem resolvida do que a segunda parte, que é a parte da guerra, que eu não
gostei muito na época, não continuo não gostando muito, assim. Uhum. Mas eu acho que com a revisão ficou pior. Sei. Ele, ele me parece esse projeto meio que inflado do Baz Luhrmann. Tem uma coisa que eu não sei se é o filme pro Baz Luhrmann, assim, sabe? Porque o Baz, mesmo se por um lado assim tem um Baz Luhrmann que sempre lidou muito bem com a coisa do clássico e a visão que ele tem, ele sempre vai pro caminho do clássico assim, mas a maneira como ele conta sempre é muito original e muito própria dele, assim. Se a gente Uhum. pegar a biografia com Elvis, né, o musical com Moulin Rouge, a tragédia com Romeu e Julieta. Ele gosta do clichê, sabe? E eu acho que ele trabalha muito bem com isso, né? Uhum. Só que quando a gente vai para a Austrália, não dá certo, assim. Tem uma coisa mais grave com a Austrália, uma demanda que o filme tem de um recorte histórico, de uma trama que exige uma complexidade maior no tratamento, que eu acho que o Baz Luhrmann acaba não atendendo muito bem a isso. E aí sai esse filme que é inflado demais, que quer muita coisa, que quer abarcar muita coisa, ao mesmo tempo não consegue, é disperso, sabe? Não consegue se concentrar numa coisa só. Uhum. Me incomoda, assim, em vários níveis. Ele não se ajusta muito no tom. Tem uma questão da personagem da Nicole Kidman, que a gente até comentou antes de gravar, né? Que tem uma coisa que eu acho que é mais da direção dele pra ela, a maneira como ele olha aquela personagem, como ele lida com essa coisa da comédia e do drama dessa personagem que não é muito bem ornado aqui, que acaba se resultando aí na orientação meio torta assim que ele dá para pro trabalho dela. Não sei, assim, é um filme que me frustra em muitas frentes, assim, sendo o Baz, o diretor do Moulin Rouge, assim. Acho que também tem essa coisa talvez dele não ter lidado muito bem com essa expectativa que as pessoas nutriam por um próximo projeto pós Moulin Rouge, não ter lidado muito bem com a própria repercussão do trabalho anterior dele, que foi muito positiva, né? O que é que vinha a seguir, isso acabar sendo um projeto bem inflado, assim, bem. Uhum. Tem uma coisa meio megalomaníaca, sabe? Não Uhum. sei, não me soa muito. Antes de concordar com você, só lembrar que você falou do Alexandre, né, que já foi um projeto Sim, previsto entre Baz Luhrmann e Nicole Kidman. Eu lembro que também tinha um filme, um projeto que era chamado Eucaliptus, que Eucaliptus. seria Nicole Kidman, Russell Crowe, Geoffrey Rush, eu não sei se a Judy Davis também estava. O Baz Luhrmann, Acho ele que. chegou a estar envolvido nele também, ou era só a Jocelyn Moonhouse, Não, que é a eu acho que diretora era daquele... Jocelyn. Ah, É. eu tava na cabeça que Eu me lembro, é porque o Baz Luhrmann, ele antes de chamar o Hugh Jackman, ele pensou no Russell Crowe pro papel do vaqueiro. O Hugh Ah, Jackman não entendi. foi a primeira opção, assim. Só que Entendi. aí o Russell Crowe acabou não topando fazer e entrou o Hugh Jackman. Aí tem Entendi. esse paralelo com o Eucalipto, que é outro Ah. projeto que é muito frustrante, assim, não ter ido adiante. Eu E queria sei muito lá, ver né? aquele Acho que as filme. pessoas esperavam o encontro de Geoffrey Rush e Nicole Kidman, né? Que são muito amigos na vida real, em um épico romântico. E eles fizeram um Boy Erased, né? É. Não, e Enfim. era um filme que tava tudo pronto, eu me lembro na época que tinha cenário. Não Hum, me lembro o que que foi, por que que não deu certo. hum, é. Mas assim, acho que voltando à Austrália, de fato, eu super concordo, né, com os seus pontos, que muitas vezes a gente discutiu realmente no privado. E eu acho que essa foi até uma revisão que eu tava adiando assim com o tempo, porque eu acho um filme muito maçante, assim. É, Enfim, eu tinha essas expectativas foram frustradas. Eu lembro que até a minha primeira e única visita até então tinha sido com a minha mãe, né? Eu a levei no cinema comigo, né? E eu teve uma também fui hora com que minha mãe. até a gente ia no Cinemark, aí eu peguei o combo Mega, até tava com a pipoca com refil. Eu falei, eu vou sair pra pegar mais pipoca e já volto.
Que era muito longo também, né? A gente nem tinha jantado. Podia ter aquele intervalo, né? Antes da parte da guerra, É, daquele intervalo. uhum. É, eu acho que assim, meu principal problema com o filme, pelo menos quando eu vi naquela época, e é um problema que se persiste também, é justamente essa questão do tom, sabe? E é um tom que compromete especificamente a interpretação mesmo da Nicole Kidman. Porque eu acho que o Hugh Jackman, embora ele tenha esses momentos, né, como um sujeito bonachão e Sim, tudo mais, ele tá assim mais equilibrado, né? O é, sujeito que a gente conhece no início do no filme é início. muito parecido com o que se mantém até o fim. E a Nicole Kidman, acho, e não é uma culpa dela, acho que é de direção mesmo, Não, ela incorpora essa, essa lady britânica indo para a Austrália, num ambiente rural, aí não. cheio de frescuras, de não me toques, E que parece outra e, personagem, né? e Parece que são eleva duas personagens isso. diferentes. E eleva isso num tom de caricatura de último nível, assim, sabe? E, e aí, não sei, acho que é algo que contamina essa heroína, essa protagonista que a gente precisa se identificar de imediato, mas que também vai comprometendo todo o filme, né? Porque É, ele, de certa forma, ele quer apresentar ao público um contexto histórico muito importante, assim, para a formação da Austrália como uma nação, e também todas as suas dívidas históricas, digamos assim, né? Mas eu acho que até posso abordar a questão do suar episódico, acho que sobretudo quando a gente tratar da minissérie. Mas assim, acho que ele vai mudando muito assim de tom e é claro que a questão da guerra é algo que é estabelecido é, contextualmente, assim, com um letreiro inicial, mas sabe, e, e a Lady Ashley, ela é alertada a não ir para aquele ambiente para Downing, porque é um ambiente que está ali como um alvo de guerra. Mas assim, acho que uhum, a primeira hora e meia de filme, ele estabelece muito um cenário de uma comunidade que não parece necessariamente ameaçada por uma guerra iminente, sabe? Pela chegada de um conflito armado. no meu alheio, já. Exatamente. É como se eles estivessem num mundo totalmente à parte. E aí isso é Uhum. inserido na segunda metade do filme, assim, de maneira que me soa muito abrupta e que muda novamente o tom da história, né? Porque ele começa como uma caricatura. Aí ele embarca nesse romance de superação e depois ele embarca nessa tragédia da guerra, né? Então, eu acho É, que, na verdade, eu vejo três filmes em um tem a só, história dos assim. aborígenes também, né? A história do Exatamente. Lula, que é muito É. forte no filme. Uhum. Inclusive, na primeira vista, né, quando eu assisti na época, era uma parte que me passava meio que incólume, assim. Eu Uhum. ainda acho que o Baz ele tem um olhar muito respeitoso é, muito respeitoso para a história dos aborígenes, dos povos originários da Austrália, não sei o quê. Mas o Brandon Walters, ele me irrita. Aquela coisa de criança atuando, assim, pode parecer horrível, mas, Uhum. assim, ele tem uma coisa meio de criança irritante, assim, sabe? E aquela cena dele no final que eles se reencontram e aí, tipo, ele meio que faz uma dancinha, assim, pra personagem da Nicole e do Hugh Jackman, e atrás tá o vilão, né? Acho essa cena meio Nossa senhora, assim, constrangedora. tem alguns momentos dele que me passa essa coisa de criança irritante, assim, sabe? Apesar de eu achar que o Baz, ele tem, o olhar que ele tem para coisa dos aborígenes, da história, da importância deles na Austrália e tal, é muito respeitoso, muito sensível e tal. Mas tem esse elemento da criança que me irrita hoje, assim, no review, não. Assim, eu tenho dúvidas, assim, sobre essa questão do olhar respeitoso, porque
Eu sinto também que é um O Salvador filme. Branco, né? Existe isso e também de tudo orbitar especificamente nessa personagem, sabe? Eu não sei se Sim, isso me uhum, agrada muito. E aí eu acho que a coisa da ancestralidade aborígene é inserida ali quase como um deus ex machina. Quase não, literalmente como um deus ex sim, machina, né? sim. Assim, É, de apresentar os aborígenes como essas criaturas ancestrais com uma, uma mágica particular, como se fossem mas é meio divino, né? divindades, né? E Uhum, acho que ele acaba trabalhando muito com essa construção, né, é, de uma noção de população, mais para justificar um Deus ex machina ali no sim. clímax do que qualquer outra coisa. É. Eu me Então, eu não irrito um sei. pouco com a coisa do lugar da Nicole Kidman e do Hugh Jackman nessa história, assim, porque eles funcionam muito com essa figura do Salvador Branco, né? É, E me soa um pouco conflitante, assim, com essa perspectiva do Baz de que às vezes a Austrália me parece um filme do Nolan, assim, que é muita é, história dele, né? Do uhum, menino e a necessidade de ter esses dois superstars brancos interpretando esses personagens que funcionam ali como figuras de salvadoras daquele menino, né? A é, própria questão da maternidade também, eu acho que ainda é uma coisa que faz o filme soar um pouco velho hoje, né? Que a personagem da Nicole Kidman ela se transforma porque ela descobre a vocação materna, né? é, Ela, ela não pode ter filhos e aí ela se descobre com esse instinto maternal a partir dessa relação com esse garoto. E é uhum, isso, né? Ela às vezes fica reduzida muito a essa questão. Então tem algumas coisas bem complicadas assim no processo de revisão desse filme. é. E tem outras figuras também, né, secundárias, né, que também, novamente, nessa função, né, de estar ali meio que para preservar esse casal de protagonistas, né? Mais adiante tem lá um episódio de resgate de crianças, e aí tem lá o companheiro de batalha o amigo, né, do Hugh Jackman, que ele também, né, tem Sim, uma descendência, né, aborígene, se eu não sim, estou sim, enganado, e ele se coloca nesse papel de sacrifício, né, para sim. eu sei lá, acho muito problemático. E acho que o pior de tudo também é São que figuras não é um planas, né? filme que. Oi? E são sempre personagens muito planos, É, assim, não tem muita. O próprio. E é isso, assim, por exemplo, isso funciona muito em Moulin Rouge. uhum, A gente tem um vilão em Moulin Rouge que é muito próximo desse vilão é. do. Ah, esqueci o nome desse ator que, É inclusive, já trabalhou outras vezes com David. ela, que era o The Wenham, né? É o Ehan, é. David E faz, Wenham. ele faz o marido da Que é o. Nicole em Lion, né? Isso. Que é um personagem muito plano, assim, é vilão só ruim, né? Tipo, não É, tem muito que tratar daquilo ali. Eu acho que funciona em outros gêneros e outras incursões do Baz, mas aqui eu acho que é meio complicado, né? uhum. Um filme que demanda muito tratamento, né? Demanda um debruçamento muito mais complexo sobre os personagens, sobre também esse contexto histórico. Não sei se ele lida muito bem com isso. E acho que outra coisa que me incomoda muito também. É que assim, não é um filme que, pelo menos assim, para caráter informativo, me diz muito sobre o que realmente é a Austrália, sabe? Ele faz esse Ah, recorte de um período muito importante, assim, né, e de transformações, né, que é justamente o da Segunda Guerra. Mas assim, ele não me pareceu pautar muito bem assim a região, sim, a relação dos aborígenes antes desse período de geração perdida, né?
É, que quer ser um filme E de fundação, né? Falar hum. sobre a história daquele país, o que formou aquele país, né? Se é a nação que é hoje e tal. Mas não parece muito dar conta dessas coisas, né? É, e assim, outra coisa que eu acho que me irrita bastante aqui também, e também só muito contraditória, é a questão do excesso de citações ao Mágico de Oz. Ah, sim. Que, nossa, é a música, e é citação, as É o histórias, menino é o toda hora garoto falando, né? assistindo uma projeção. E aí falar muito sobre essa coisa, não há lugar melhor do mundo do que o próprio lar. É, sim. E aí a conclusão, eu acho que ela tenta colocar os aborígenes, né? Só que ao invés de, sei lá, numa posição de reivindicação daquele espaço que é deles, eles se movem para um Sim, outro lugar, mas qual outro lugar é esse? Qual casa é essa, sabe? É a natureza, mas sabe, enfim. é, é. Eu acho muito louco também essa questão dessa noção de país e de lar e de raízes, de origens, enfim. Sim, E, é. Não, assim, ele eu acho tecnicamente. Ah, assim, é meio que chover no molhado, né? A Catherine Martin, que faz a direção de artes e os uhum, figurinos dos filmes do Baz, assim, eu acho um trabalho muito bom, assim, dela nesse filme, mas acho que é um ponto que consegue resgatar alguma coisa dessa questão, dessa preocupação do Baz em fazer desse filme uma coisa meio que da identidade da Austrália. uhum, Ela trabalha muito bem isso, nesse aspecto, assim, né? uhum. Mas acho que falta no filme mesmo, no tratamento do roteiro, não sei, assim, tem coisa que falta muito em Austrália nesse sentido. Ela foi a única indicação, né, que o filme recebeu ao Oscar de É, figurino, pra né? figurinha. Tem uma coisa que durante a revisão, ao assistir a série e depois de ver o filme, que eu achei muito estranho, no momento lá da festa, né? Que é uma festa com uma decoração toda oriental. Eu fiquei Oriental. confuso com isso. Porque o personagem do Barão e do Capitão, eles não necessariamente são amigáveis com os japoneses, né? É verdade. Então eu não E uma das questões entendi. centrais é o conflito com o Japão, né? Exatamente. Eu não É, entendo não tinha pensado essas nisso, não. escolhas assim É, de cenografia. Então, por isso que eu tenho também meus impasses em relação a isso. Eu acho que existem muitas escolhas no figurino e na é, cenografia que existem para deixar o filme mais bonito do que necessariamente alguma correspondente coerência, né? àquele contexto que está sendo narrado, sabe? Não tinha pensado nisso, não, mas de fato. Hum. Igual a Nicole E assim, Kidman, assim, nos primeiros momentos, até entendo, né? Porque ela é uma pessoa da aristocracia britânica e está indo naquele ambiente árido, mas assim, com aquelas roupas que ela sim, estava habituada a usar, mas sei lá, tem momentos assim que acho que não se justifica quando ela tá com é, com aquele terninho de treinador de cavalo, assim, naquele calor escaldante, sim, assim. Dá até pra ver a própria Nicole sofrendo com as pizzas é. debaixo do braço. E tem a coisa da artificialidade também, É. assim, que é isso novamente, tipo, são coisas que funcionam em outros contextos da carreira do bar, né? No Ruge, no Uhum, Elvis, mas aqui eu acho que não fica muito legal, assim, essa coisa da gente perceber às vezes a tela verde, a inserção de cenários por meio de recurso digital, uhum. que me soa um conflito do filme de buscar um realismo, mas também de flertar com essa coisa meio artificial, mas Ah, não é muito o que o projeto me parece demandar, o que o básico quer fazer com aquilo, né? uhum, Uma história séria, que tem esse compromisso com a história, com o resgate histórico, e aí você tá mexendo com essa coisa dessa produção, dessa coisa dessa estética meio artificial, com recurso digital e tal, que às vezes me soa um pouco incômodo aquela cena da Sarah Ashley com o Nula, quando ela vai cantar a música do Mágico de Oz. Aquilo pra mim é fundo azul, assim, muito gritante. Outras cenas também do deserto, que acho que a cena do beijo
do primeiro beijo da Sarah com o vaqueiro também, que a gente percebe essa coisa de um cenário que parece cenário de estúdio e tal. Uhum, É, não sei, assim, às vezes me causa um conflito, assim, uhum. essas decisões dele, né? Sim, acho que essa questão da artificialidade também tem muitas instabilidades, assim, em relação ao Sim, efeito que provoca. E acho que tem algumas outras pautas que a gente pode discutir mais no próximo episódio, quando a gente tratar sobre Faraway Downs, que aí a gente deixa esse episódio mais compacto. E aí eu quero então, abordar com você a questão justamente de Nicole Kidman, de como ela percebe esse filme na própria carreira. Assim, acho que antes de a gente avaliar também o período em que esse filme foi feito, que é um período muito delicado da carreira dela, é, eu acho que a primeira coisa que eu queria mencionar é como nessa revisão achei muito estranha assim, uma falta de sintonia entre Nicole Kidman e Hugh Jackman, que você tem esses dois grandes astros do momento, né? Eles ainda são, né, de certa forma, mas eles estavam no ápice naquela época, né? sim. O Hugh Jackman se desvinculando de X-Men e fazendo outros papéis. E não sei dizer se talvez esse tenha sido o grande épico dele, assim, após Wolverine. Não me recordo muito bem, acredito que É, acho que sim. até então era, assim, É. é. E é a Tinha Nicole feito Kidman. Miseráveis ainda. é, e a Nicole Kidman em grande ascensão, repetindo a parceria com Baz Luhrmann. E era muita expectativa também vê-los juntos e, sei lá, acredito que eles se entendem muito bem em cena. Sim, E até eles nutrem um carinho muito especial um pelo outro é, nos dias de hoje. Mas não sei também, eles não me causam muito fogo juntos, sabe? sim. Acho até as cenas assim mais íntimas um tanto esquisitas assim. Oficiais, né? Tem um beijo, eu tava revendo um beijo que eles dão ali no clímax, acho um beijo tão feio, assim, tão sem vontade de ser dado. Não sei, Eu com esse não, sentimento que ela é muito amiga da esposa dele. Não sei. provavelmente, né? Talvez a intimidade também cause um pouco de estranhamento, né? Não sei. Uhum. É, É, hum, não, assim, não é uma coisa que chega. Talvez me incomode, sim, também. E eu não sei se também se é a coisa do básico, ele tinha tanta. Queria fazer tanta coisa no filme, né? Que. É um filme que é tão. Essa parte técnica tem tantos cuidados, tem tanta coisa que eu acho que faltou um pouco dessa atenção para o casal de protagonistas, que era uma coisa que seria. E ele trabalhou isso tão bem em outros projetos, né? O próprio Moulin Rouge, no Romeo e Julieta. é, A gente tem casais que são muito fortes, né? E aqui eu não sinto a mesma coisa com a Austrália. é. Eu fiquei muito frustrado, assim. Né? E, e tem outro fator que eu não lembro se de fato procede, mas isso virou manchete na época de que a própria Nicole Kidman teria ficado muito insatisfeita com a sua Sim. interpretação no filme. É, Eu lembro de notícias em que ela teria questionado o Keith sim. Urban quando eles assistiram ao filme. Ah, você acha que eu estou bem nesse filme Ah, mesmo? não, o que eu me lembro da época é dela ter ido num programa de televisão e que eu acho que foi desse programa que surgiu essa história de terem perguntado o que ela achou do filme, ou não sei, alguma pergunta que foi, e ela acabou declarando que ela não gosta muito de se ver no Austrália, assim, mas eu na época interpretei como uma coisa dela não gostar de se assistir em cena, de ver a atuação dela, de assistir alguma coisa, alguma interpretação dela, assim. E eu não sei, que talvez isso tenha soado, a Austrália já não era um filme muito bem quisto e muito bem recepcionado, e isso já gerava uma coisa no sentido dela falando mal da própria atuação dela.
Uhum, Na época eu não senti ela dizendo que era uma atuação ruim, assim, mas não sei também depois. Não me recordo, por exemplo, essa história do Keith Urban, dela ter. uhum. Não sabia, não. Mas na época me soou muito isso, assim, dela não gostar de se ver em cena, né, de assistir a própria interpretação dela. Foi na Não Premiere sei de se foi Austrália mais que uma ela lenda apareceu urbana. já grávida dele? Acho que talvez sim. Não, acho que não, porque acho que ela engravidou. Não, acho que não. Acho que não, acho que já tinha tido bebê na época. Acho que ela tinha recém tido a primeira filha dele, né? Não me Eu não recordo. consigo me lembrar muito bem. Que eu tinha uma imagem assim dos dois em alguma premiere de um filme, e pra mim era Eu sei Austrália. que ela engravidou na época da Austrália, né? Uhum. Na época do filme. Talvez ela tivesse recém tido o bebê, assim, porque a Austrália foi um Mas, filme lançado no final de 2008. uhum. É delicado, né, que ela tem esse momento assim, pessoal de bastante realização, mas a gente se recorda muito bem que a Austrália marcou um período de baixas Sim, artísticas, que foi o período assim que ela atravessou uma sucessão de projetos que sim. foram fracassos de público e de crítica. Acho que a Austrália foi meio que o ápice, né, disso. Tipo, o momento que. Tinha acontecido 2 anos ou um ano antes a Bússola de Ouro, Foi no ano anterior. Foi em é, 2007. que foi um filme que Foi. basicamente sepultou a New Line, porque custou muito É. e fracassou feio. E aí veio essa grande aposta da Fox naquela época, que foi a Austrália, É. e Eu acho que foi muito isso, assim, se nem nesse gerando repercussão, tá dando bilheteria, eu acho que foi meio que um ápice, assim, dela, um momento meio que uma chave de virada, né? é, Pra ver se não, alguma coisa eu tenho que fazer de diferente a partir daqui e tal. uhum. É, enfim, mas eu acho que eu não sei assim quais são os sentimentos dela com o filme atualmente, até por ele ter ganhado essa versão minissérie. Ela meio que recordou assim com certo carinho das filmagens, né, da É, época, mas aí fica o questionamento se for mais assim por um carinho, um respeito aos envolvidos, a eu acho Baz que Luhrmann e Hugh Jackman, ou se de fato ela avalia como uma experiência positiva, mas não é um título que a gente testemunhou ela comentando em entrevistas a não. posteriori. Eu acho que tem muita essa lembrança positiva por essas parcerias, né? São pessoas que são muito, me parecem muito queridas para ela, né? Uhum, O Baz é um diretor muito importante para a carreira dela, né? uhum, Ela anda muito com ele, ela gosta muito dele, né? é, Tem uma relação muito próxima. O Hugh Jackman também, né? Já é uma relação de amizade. Lembro do episódio recente de uma apresentação da Broadway dele, que eu acho que ela tá lá é, na plateia. Foi exatamente. uma coisa meio beneficente, né? E ela fez uma É, doação e tal. Então eles seguem muito próximos, então acho que daí vem o elo deles com a Austrália, né? Mas não necessariamente do filme, eu acho. uhum, pois é. Bom, mais querido que Aquaman 2 é Egan, que ela fez questão de botar no Instagram e tal, promover o Faraway Down, mas não se manifestou sobre Aquaman 2. É engraçado que esse foi o único fracasso comercial de Baz Luhrmann, porque Vem Foi, Dançar Comigo se tornou um cult australiano. Romeo e Julieta foi um filme bem visto à época. sim. Moulin Rouge é hoje um clássico musical. É. E o Grande Grande Gatsby Gatsby e Elvis e também. Elvis foram muito bem assim de bilheteria. E o Grande É, Gatsby, nossa, ele custou uma fortuna também, mas é.
foi super visto, assim. E E o Grande Gatsby teve uma recepção mista também da crítica, mas ainda assim, teve. mesmo assim, com as críticas negativas, eu acho que ele teve uma recepção melhor. É. Assim, eu vi palavras muito mais elogiosas do Grande Gatsby do que eu achava. Que aí é de fato, assim, eu acho que é justo, né? Hum, Acho que é o projeto mais complicado da carreira do Baz Luhrmann, mais difícil de defender, assim. é. E, nossa, cheio de. Acho que talvez seja um filme mais extravagante dele, não sei. Acho que na verdade Moulin É, eu Rouge acho mais sempre vai. ambicioso. É, mas acho Acho que que ele essa tá. justamente essa ambição com as extravagâncias, acho que acaba elevando a potência de tudo. Sim. Acho que Bom, esse foi um não. grande problema. Uhum. Por isso que eu, às vezes que eu recebo que ele vai vir agora, né? Depois do Elvis. Tipo, e ele quer fazer um projeto com ela, né? Sei lá. É, teve uma Mas que história, seja. né? Ele de que ele quer fazer um último filme, esse último filme ele quer fazer com a Nicole Kidman. É, Uhum. seja um bom filme, né? É. Nossa, acho que o que mais me intriga é o fato de Baz Luhrmann ser um hétero. Eu não consigo conceder essa ideia. Que ele é Coitado. casado, né, com a Catherine Martin, inclusive desde 97. Eu tava revendo Austrália e tem uma cena super gay, né, do Hugh Jackman se banhando. Eu Do Hugh falei, Jackman assim, se não tem como banhando esse homem ter, o balde de. não tem como esse homem ser hétero. Ah, e outra coisa que eu acabei não comentando, acho que eu queria deixar desse episódio antes de encerrar mesmo, é como, de certa forma, a Austrália me remete bastante a um sonho distante, mas tudo Sim, que o sonho distante deu super verdade. certo não funcionou para mim em Né? Austrália. O casal em um sonho distante Que é briga, engajado né? um com o outro, é da liga, é um casal cativante, você torce É, por eles. Eles passam por esses momentos de crise e de sim, fundo de poço e de se reerguerem. é, E eu acho que com aquele filme, mesmo sendo americano, com atores que não são irlandeses, eu acho que ele consegue comunicar muito melhor ali o contexto é, histórico da Irlanda. Acho que ele me sim. dá muito mais uma noção de ambiente do que a Austrália. E a coisa dos imigrantes, né? Americanos, É, né? O Ron Howard me parece muito mais feliz nesse propósito de contar uma história de uma espécie de gênese da história dos Estados Unidos e tal, uhum, pela perspectiva desses imigrantes, do que o Baz Luhrmann, que me parece assim, querer fazer isso, mas ele atira para muitas direções. exatamente. A Austrália é um filme que não consegue. O Ron Howard ele é muito mais. Ele consegue ser econômico, ele sabe qual é o É, foco daquela história. Assim, o base aqui ele me parece muito perdido em querer acrescentar um monte de questões e de fatos históricos, de é, elementos australianos pro filme. Ele não consegue uhum. ter foco em nada. Assim, é um filme muito disperso. E vale constar também que Um Sonho Distante, ele também tem os seus tons distintos, né? Ele é muito romântico, ele é cômico também, ele E ele é sabe fluir dramático, muito bem mas de desse. forma muito mais equilibrada. É, eu Hum. gosto muito daquele filme. Já Eu falou. adoro. Adorei quando eu assisti quando era criança e adorei quando eu revi É, como adulto segue para sendo gravar muito com isso. querido. É. Uhum. Bom, Vanderlei, é isso. Eu acabei nem lendo a sinopse de Austrália, caso vocês não tenham qualquer conhecimento sobre esse filme. É, a história gira em torno de uma aristocrata inglesa, a Lady Sarah Ashley, que é interpretada pela Nicole Kidman, que cruza o mundo para enfrentar seu marido rebelde e vender um bem em comum, uma fazenda de gado de 4.000 hectares no Outback australiano chamado Faroe Downs. Faroe Downs, inclusive, é o nome aí que o Baz Luhrmann escolheu para a minissérie, que eu acredito que era até mais adequado, não tão comercial, mas adequado, porque, É, como eu falei, a Austrália ele dá essa expectativa, né? Ah, vamos contar a história de um país. Acho que Faroe Downs ele é mais
mais honestos É, assim, com a proposta dele, embora isso não seja o suficiente para melhorar a tipo, a primeira experiência. parte do filme É, é um filme muito hum, problemático. é. Bom, eu não confirmei, vamos ver se eu consigo ver agora, porque eu vi relatos de que, embora Faraway Downs tenha chegado aqui no Star Plus, eu li comentários de pessoas perguntando quando eles iam colocar o filme na plataforma. Deixa eu ver se procede, caso queiram assistir. Mas, enfim, ele foi lançado Ah, não tá na. em mídia Não tá física na. aqui. Essa edição que eu tenho, ela é americana, mas acho que ele foi lançado também em Blu-ray aqui no Brasil. E sim, estou confirmando aqui, ele não está disponível em nenhuma plataforma de Né? streaming. Muito estranho isso, né? Acho que eles estão retendo mesmo por conta da minissérie, né? Não sei, pra. Ele tava uma época É, chorando na Netflix, né? exatamente, eu tenho Eu lembrança na dele em época algum ter visto, lugar. Ah, mas deve ficar no Star Plus, e eles devem avaliar quando vai é. botar isso, porque tem a minissérie que já Uhum, tá recente, né? uhum. Bom, mas beleza, encerramos por aqui. O próximo episódio, como eu já antecipei, será sobre algumas impressões a respeito de Faraway Downs, que é a mesma história de Austrália, mas reeditada para o formato de minissérie. Mas a gente vai ficando por aqui quanto à Austrália. Vanderlei, muito obrigado pela participação. Eu convido a vocês a conhecerem Chovendo Sapo, site, canal e redes sociais. E também fiquem atentos à playlist no meio dessa tela com todos os episódios que já gravamos. É isso, muito obrigado, até a próxima. Tá, gente?